Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é o controle de constitucionalidade. Para começar, devemos relembrar que em nosso sistema jurídico, a Constituição caracteriza-se por sua supremacia em relação ao restante do ordenamento, tanto em relação à forma quanto em relação ao conteúdo. Assim, as normas só serão válidas quando produzidas em consonância com a forma ou o conteúdo constitucionalmente determinados. Desse modo, temos que a constitucionalidade é a propriedade de toda a ação que está em concordância com as normas de natureza formal e material estabelecidas por uma Constituição, elemento máximo do ordenamento jurídico. A inconstitucionalidade, por sua vez, é a qualidade de incompatibilidade de uma norma, ato ou conduta com o teor da Constituição, e poderá ser material ou formal. A inconstitucionalidade será por ação quando o poder público pratica uma conduta incompatível com a Constituição. E a constitucionalidade se efetiva por omissão quando o poder público deixa de praticar uma conduta exigida pela Constituição ou a conduta é adotada de forma insuficiente. Apresentadas essas ideias iniciais, devemos compreender o que é controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é o meio pelo qual se verifica a conformidade dos dispositivos infraconstitucionais com a Constituição Federal. De modo geral, esse controle só se manifesta onde a Constituição adotada for rígida. O parâmetro para o controle de constitucionalidade é a norma constitucional ofendida, considerada de forma ampla, incluindo o bloco de constitucionalidade, enquanto o objeto do controle é o ato normativo infraconstitucional. E como se dá a classificação do controle de constitucionalidade, professor? Boa pergunta. A classificação do controle de constitucionalidade considera sua forma, espécie, modo de exercício e modalidades. Quanto à forma, o controle poderá ser concreto ou abstrato. Quanto à espécie, considerando a natureza do órgão de controle, temos o controle judicial e o controle político. Já quanto ao momento do controle, este poderá ser preventivo, exercido antes do aperfeiçoamento do ato normativo, ou repressivo, exercido após o aperfeiçoamento do processo legislativo. Quanto à modalidade, o controle se divide pelo número de órgãos e pelo modo de exercício. Em relação ao número de órgãos, será difuso quando atribuído a vários órgãos e concentrado quando exercitado de modo exclusivo por um único órgão. No Brasil, é adotado o chamado de controle misto, híbrido, combinado ou eclético, uma vez que o país adota os dois critérios, difuso e concentrado. Quanto ao modo de exercício, temos o controle incidental e o controle principal. Vamos analisar brevemente o controle político, o controle judicial. O controle político de constitucionalidade é aquele exercido por órgãos sem poder jurisdicional, ou seja, por órgãos diferentes dos três poderes, ou poder legislativo ou poder executivo. É exercido pelas comissões de Constituição e Justiça e pelo chefe do executivo. O controle judicial de constitucionalidade, por sua vez, poderá ser difuso ou concentrado. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário pode realizar o controle de constitucionalidade. O controle concentrado, por sua vez, é aquele realizado por um determinado tribunal. O seu exercício se efetiva sem que seja necessária a existência de uma situação concreta para fundamentá-lo. Vamos encerrar a nossa aula falando do controle exercido pela via incidental ou pela via principal. No sistema de controle pela via incidental, o controle será exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal. Já no sistema de controle pela via principal, a análise da constitucionalidade da lei será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa. Assim, mesclando as duas classificações, verifica-se que, regra geral, o sistema difuso é exercido pela via incidental, enquanto o sistema concentrado é exercido pela via principal. Existem exceções em ambas as possibilidades, sendo possível o controle concentrado e incidental. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre os tópicos estudados. Mantenha o foco em suas metas e todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para concretizá-los.
Até o nosso próximo encontro e bons estudos!